que eu preparei para hoje. Então, dando sequência aí, no capítulo 4, a gente está entrando nos assuntos que eu separei para P2, os valores e a ética profissional. O que eu fiz? Peguei lá a nossa literatura de referência, fiz uma leitura pontuada, né, em alguns itens do capítulo e vou fazer uns comentários aqui. Então, capítulo 4 sobre valores e ética profissional. Dentro da proposta do livro, né, processo decisório ético, o processo decisório ele leva muito em consideração os valores. Então, é um capítulo dedicado a abordar esse tipo de coisa, né? De que maneira a gente constrói valores, de que maneira a gente compara os nossos valores com outros valores de outras pessoas em outras situações, né? Eu lembro de um exemplo bem interessante. Outro dia eu vi uma pessoa falando sobre ética, aí ele falou uma frase assim, tipo, quando se tem fome, não se tem ética. Né? Até que ponto cada um de nós destrói ou não considera determinados valores quando a gente está passando fome ou sentindo dor. Né? Como é que é a ética da guerra, por exemplo? Né? Como é que você, numa situação de combate, você encontra um determinado inimigo, se bem que guerra não é uma coisa assim muito explorada para se falar normalmente, mas como é que seria uma situação dessa, né, que você tem que matar ou morrer? Como é que fica um posicionamento ético, religiosidade, comportamento, estresse, etc., numa situação extrema? Então, até que ponto a gente flexiona os valores em relação a algumas coisas, a dinheiro, a família, a traição, a emprego, a corrupção, etc. Então, na proposta do livro que fala sobre processo decisório ético, ele considera que você vai fazer um processamento de alguma informação e esse processamento ele sempre se refere a valores que nós tenhamos dentro de nós. Então, uma determinada pessoa com determinada quantidade e qualidade de valores vai agir normalmente de acordo com de determinada maneira. Então, a existência, o estudo dos valores é muito importante para fins de ética, de um modo geral, e, por que não dizer, para a ética profissional, que é essa questão de ética adaptada ao mundo corporativo. Tá? Então, só seguindo aí a leitura de alguns pontos importantes do livro, conforme eu for lembrando de algumas questões, eu vou comentando. No final, vou passar uma tarefa que eu vou mandar por e-mail. Tá? É uma tarefa muito simples, mas eu preciso que você responda lá para ficar arquivado que vocês participaram da aula. Tá? Então, no final do século XX, ética passou a ser um assunto muito importante no primeiro mundo. Então, esse papo de ética ele é bem tratado, ele é muito tratado no mundo inteiro. Tá? Então, não é uma questão assim de que o Brasil, parece que eu vi agora uma reportagem que o Brasil acho que é o 106º país na ordem decrescente de corrupção. Né? Então, tem 105 países menos corruptos do que a gente. Então, esse assunto não é um assunto muito debatido somente em países que tenham alguns problemas, como no Brasil. Esse vídeo ele falava sobre Noruega, por exemplo, que, se não me engano, é o país menos corrupto do mundo, mas nem com esse tipo de característica a Noruega está isenta de corrupção. Então, esse programa que eu assisti, ele fala que lá a corrupção é muito pouca, mas existe. Então, esse assunto que envolve questões éticas na sociedade, na família, no trabalho, na religião, etc., ele é um assunto muito pertinente ao mundo inteiro, tá? Não só para países que têm algum tipo de questões de corrupção, como é o caso do Brasil. E ele falou um determinado país lá, que eu não lembro, onde é indicado como o país mais corrupto do mundo, e de acordo com outro tipo de avaliação, de métrica, esse país também era o país mais religioso do mundo.
E aí, embora ele tenha falado que ele não estava querendo dizer que religião e ética tem ou corrupção tem alguma coisa a ver, ele citou que talvez tenha algum tipo de relacionamento, né? Então, o fato de ter baixa influência de religiosidade no meio do povo tem algumas correlações positivas ou negativas em relação à corrupção, em relação à ética e tudo mais. Então, é um assunto muito importante, é um assunto bem recorrente por indicação de ONU, de OCDE, por exemplo. São instituições internacionais que vêm muito divulgando a necessidade dos bancos escolares, não só em nível superior, mas em nível fundamental, médio, também estudarem questões relacionadas à ética. Então, século XX, muito em função até de questões de imprensa, né? Muitos escândalos vêm aparecendo, inclusive esse daí é um tipo de discurso que tem lá no início do livro, no capítulo introdutório, se não me engano. Então, o fato de estarem surgindo muitos escândalos e eles estarem sendo divulgados é uma necessidade muito grande no mundo inteiro de tratar sobre assuntos de ética. E muito vem da mídia investigativa. O History Channel ele fez uma série de um documentário que pega os últimos 20 anos de história, e um dos anos lá, eu não lembro qual foi, falou do site Wikileaks, né, dos vazamentos lá de informações do FBI, de alguns governos, de como as pessoas estão monitorando a vida das pessoas no mundo inteiro. Então, muito dessa iniciativa da imprensa de fazer um papel um pouco diferente, digamos assim, do que seria simplesmente reportar notícias, mas reportar notícias para fazer a investigação e jogar a merda toda no ventilador, né, que seria uma questão da mídia investigativa. Isso tudo vem vindo à tona, e aí tem sugerido que as pessoas se interessem mais por isso. Tá? Então, isso é uma questão pontuada no livro, ele abre o capítulo falando sobre isso. Então, ética empresarial, grandes debates, reflexões sobre costumes vigentes nas empresas. Então, a grande ideia da ética empresarial é refletir sobre essas questões, sobre a ética pessoal, individual, familiar, religiosa, etc., em vigência nas empresas. Então, o que se espera, eu lembro que o livro trata bem sobre isso. Quando você vai ao dentista, por exemplo, e você se prepara para ser atendido por ele, você espera que ele faça procedimentos em você com base em questões éticas. Então, da mesma maneira, quando alguém procura o nosso serviço de contabilidade ou o nosso serviço como gestor de alguma coisa, essa pessoa, a sociedade, de um modo geral, espera que nós tenhamos ações de maneira ética. Então, a ética empresarial de uma certa forma, ela procura refletir para a sociedade um determinado comportamento que a sociedade espera, não só de nós indivíduos, mas como a gente já está começando a deixar o assunto ética individual e ir para a ética empresarial até chegar na ética da contabilidade, ela espera que os serviços que são oferecidos para a sociedade, seja de qualquer tipo de profissão, estejam imersos em procedimentos éticos. Então, empresas têm muito a ganhar quando institucionalizam valores que tenham sido previamente negociados. Algumas das respostas que eu vi nas P1 que eu estou corrigindo, de alguma forma tocaram nesses pontos, né, em algumas respostas. Então, por exemplo, compensa ser ético, questão do lucro, a questão antagônica que tem da visão econômica da empresa visando ao lucro, e aí se você visa o lucro, uma questão ética provavelmente vai exigir alguns custos, então seria desvantajoso economicamente você investir em ética, digamos assim. Com base em algumas respostas que eu já li, né, e vocês colocaram lá com os argumentos que eu achei interessantes, existe sim uma maneira de uma empresa ter lá os seus procedimentos visando ao lucro, mas também não esquecendo a ética de lado. O grande lance é fazer o equilíbrio de modo que possa investir em ética, ou seja, diminuir o lucro da empresa, porém passar uma ideia de ser eticamente responsável. Né? Então, a ideia de que sim, o lucro gosta da ética, pelo menos em teoria. Né? Mas a visão do autor, dos autores, né? Eles a todo momento estão lembrando que isso sim é antagônico. Tá? Teoricamente, para os pesquisadores,
não é uma coisa assim que surge com, com paz, digamos assim. Então, você estar em um ambiente onde a lógica econômica funciona não é naturalmente algo que a ética ela esteja instalada, que ela surja naturalmente. Então, sim, existem pontos antagônicos entre lucro e, ou seja, a lógica econômica e a lógica ética, digamos assim. Eles são por natureza, um pouco opostos, tá? Mas é nossa função como diretores, como operadores da empresa, etc., e na direção contrária. E é por isso que esse tipo de estudo tem sido incentivado. Então, ética profissional, assunto importante, ele relata, né, no livro. Espera aí que chegou alguém. Ele relata no livro que, em função aí do que foi falado lá no início, né, de ser um assunto de ordem mundial, muito demandado, então é um assunto muito recorrente, muito importante em jornais. Ele se refere a jornais, lá fora é muito comum a gente falar de produções acadêmicas como se referindo a jornais também, né? Um jornal acadêmico. Jornal é uma palavra que vem de jornada, de journey, de dia, né? de coisas que são frequentes, como um dia atrás do outro. Então, os jornais acadêmicos, eles vêm se reportando muitas vezes com maior intensidade a assuntos éticos. Então, sim, a ética vem sendo assunto acadêmico, abordado pelos acadêmicos, e também por jornais ditos populares, que não têm aquele rigor da escrita científica, da escrita acadêmica. Então, tanto para questões digamos, de expor, né, nos meios populares como nos meios acadêmicos, ética tem sido um assunto importante e tratado aí nessas publicações. Ética empresarial trata da moralidade nos setores público e privado. Se não me engano, mais no início, ele trata muito dessa questão do setor público, do serviço público, do servidor público, né, de como o servidor público tem que ter determinados padrões éticos muito interessantes de serem observados, né, de manter bem isolados do seu trabalho um determinado interesse que ele possa ter numa questão particular. Então a gente sabe que isso é uma coisa muito difícil, existem vários casos onde esse tipo de coisa não funciona muito bem. Né? A gente tem aí algumas reportagens que cansam de falar, né, sobre isso, não me vem nenhuma agora na cabeça, mas são exemplos dessa mistura, né, de assuntos particulares com assuntos públicos. E aí vem aquela palavra república, né, que vem a junção da palavra res, que quer dizer coisa, pública, coisa pública. A república é quando a gente trata do interesse coletivo, né? E aí tem aquela visão daquele filósofo francês, que eu já nem lembro mais o nome, né? Que você deve tratar questões de Estado com muito mais prioridade do que você trata a sua individual. Então você vai desde da célula individual, né, de você mesmo, em direção a toda a humanidade, digamos assim, em ordem crescente. Quer dizer, é mais importante a gente pensar na humanidade do que a gente pensar em nós mesmos. Então, trata lá a desconexão entre práticas corporativas e o que se espera dos negócios pela sociedade atual. Quer dizer, a falta de ética, a falta desse comportamento, ele vai fazer essa desconexão. Então, é de uma certa forma esperado, né, como disse, dos praticantes do negócio que não haja essa desconexão. Porém, na maioria das vezes, isso não é uma coisa assim muito simples de acontecer. Todos nós temos tentações, todos nós temos desvios. Eu acho que eu já falei aqui. É bem comum para os teóricos em ética entender que todo mundo, eu, você, todo mundo, abrimos os olhos de manhã, vem um monte de pensamentos ruins. Então, o que a gente tem que fazer é entrar em contato com os valores, o assunto do capítulo, e separando o diabinho para um lado, o anjo para o outro, tentando entender, até o dia terminar, nós vamos estar expostos a várias oportunidades onde esse tipo de desconexão ela é provocada.
né? Então vai depender muito do de como a gente vê a vida, de alguns valores morais que a gente tem para fazer com que essa desconexão não exista e que a gente possa ter um comportamento de expectativa da outra pessoa que seja algo para eu praticar o que se espera de mim. E a gente viu, através de uma coleta de dados bem simplesinha que eu fiz, que a gente já começa a entender que a gente sempre acha que a ética do outro é pior do que a nossa, né? Eu mostrei para vocês, isso é uma verificação bem simples de se fazer e é bem comum a gente entender que o bom comportamento ético, o bom comportamento dos bons costumes, dos valores, etc., não é uma coisa simples de acontecer. Na verdade, ela não acontece, tá? Embora existam teóricos que supõem, e já teve sim alguns alunos que a gente já teve discussões sobre isso em sala, que afirmaram, algumas pessoas já afirmaram em sala de aula, que é possível sim que exista aquela figura do homem puro, né? Isso não é brincadeira, isso é um tipo de conduta ética em que a gente deve se espelhar. Então existe uma denominação para isso chamada de homem puro, ou seja, homem que tenha valores acima de qualquer coisa. Então seria possível de uma pessoa viver na plenitude, digamos assim, da bondade. Tá? Eu não acredito muito nisso, mas gosto muito de saber de pessoas que pensam dessa maneira. E já houve alguma discussão em sala sobre isso. Tá? Então, a sociedade vem tornando-se mais cautelosa em suas relações com o mundo corporativo. Na medida que eu não participei muito disso, mas isso já é mais recente, não é da minha época, quando eu entrei nas empresas, mas hoje em dia para você entrar, então existe toda uma preparação do funcionário, do futuro funcionário para fins éticos. Então assistir a uma palestra, uma aula, responder algum questionário, o que você faria se isso, o que você faria se aquilo. Então essa investigação, essa suposição de questões éticas são quase sempre apresentadas lá no primeiro contato que você tem com a empresa. Então existe toda essa questão de cautela das empresas na hora já de admitir o seu colaborador. Então existe uma ideia do comportamento ético esperado ou exigido pela sociedade, né? Então, lembra quando eu falei, a gente quando vai ao dentista, quando vai ao médico, ao veterinário, quando pega um ônibus ou um táxi ou paga a entrada de um cinema para assistir a um filme, a gente tem uma certa expectativa do que vai encontrar. Então a sociedade, de uma certa maneira, existe essa percepção de que as pessoas, de um modo geral, esperam que nós nos comportemos bem. Então, de maneira profissional também, as pessoas esperam que a gente pratique, que a gente entregue o que nos foi pago, digamos assim, né? Tem até algumas piadas sobre isso. Então, o lucro ético, ele é considerado como moralmente aceitável. Quase sempre os teóricos de ética eles chegam nesse ponto, né? Por que será que as empresas visam ao lucro? Eu lembro que a gente uma vez discutiu muito fortemente a questão dos tratamentos médicos muito caros, né? Que em princípio nós não sendo médicos nos parece ser uma coisa muito fantástica, assim, muito absurda, né? Como é que pode uma pessoa fica lá numa UTI, digamos, um mês, aí vai ver a conta, sei lá, 150, 200, 500 mil reais. Como é que pode uma coisa dessa? Então a vida é uma questão de cifrões, não sei o quê. Acontece que se a gente fosse médico, provavelmente a gente pensaria de maneira diferente, a gente entenderia isso como uma questão normal do processo evolucionário dos tratamentos médicos, da própria medicina, né? E a gente tem que entender também, não estou falando que está certo nem que está errado, estou falando qual deve ser uma resposta padronizada de um grupo de médicos. A gente fica imaginando, por exemplo, se não houvesse esse tipo de incentivo de alta remuneração, como seriam os avanços da medicina? Então, será que a gente poderia destruir essa ideia de que os tratamentos médicos não... a partir de agora não vai ser mais caro, vai ter tratamento médico para todo mundo. Como é que seria o tratamento médico generalizado 1 ano, 2 anos, 10 anos depois? Será que os médicos iam topar ganhar, todos eles, no máximo 15, 20 mil reais por mês? É muito difícil, né? Então, isso é muito interessante a gente
comentar sobre uma determinada profissão que a gente não entende o que está acontecendo lá. Eu uso também às vezes alguns exemplos de militares ou de policiais ou até dos próprios bombeiros. Eu já fui bombeiro na minha vida. É muito difícil a gente falar sobre uma determinada profissão não estando fazendo parte dela, né? Então, da mesma forma, né, quando a gente vem para questões empresariais, e aí estamos tratando de questões éticas, como é que seria o lucro ético? Lembro de algumas respostas que vocês deram, né, que é possível o acompanhamento, que é possível o treinamento e tudo mais. Então, existe lá, teoricamente, um lucro ético moralmente aceitável, né? A grande questão é até que ponto isso realmente se verifica, até que ponto isso realmente é possível de ocorrer. Então, isso reflete na imagem ética da empresa. Vamos lá. Ética empresarial, padrões morais nos negócios. Então, a abordagem do livro ela é muito filosófica, digamos assim, em relação ao indivíduo, e aí, aos poucos, ela vai passando para a sociedade, depois vem para essa área empresarial, né? Então, ética empresarial é esses padrões morais que a gente vê dos indivíduos relacionados aos negócios. Então, preocupação com julgamentos morais envolvidos em uma decisão. Por isso o nome do livro é Processo Decisório Ético. Ele já considera que a galera de contábeis, né, vai ocupar posições de destaque, vai ocupar posições de direção nas empresas. Em algum momento na nossa carreira haverá decisões para serem tomadas onde esse tipo de coisa a gente vai ter que balancear na nossa cabeça, né? Então, decisões que a gente vai tomar, elas vão perpassar tudo isso que a gente está comentando aqui. Basicamente, a gente sabe que a gente vai fazer ou deixar de fazer porque a gente quer, né? E nem sempre a gente vai conseguir colocar aqui todas as variáveis envolvidas em todo um processo ético, de toda a nossa carreira e tudo mais. Então, de novo, questões relacionadas a certo, errado, bom e mal, né? Que a gente estava falando sobre moral lá atrás. Devemos estudar a moral vigente nas empresas capitalistas contemporâneas. Então, de novo, esse livro normalmente ele dá uma espetada no capitalismo, né? Então, por causa estamos falando de ética empresarial, normalmente vem à tona a questão do lucro. E para os teóricos, é muito difícil você concatenar na mesma operação uma operação ética e lucrativa o máximo possível. Então, os teóricos têm uma concepção de que ser direcionado para pensar em ética, para promover a ética dentro da empresa, você vai sim atingir economicamente a empresa, tá? Muito embora a maioria das pessoas, como eu vi lá a exposição de vocês nas respostas, a gente sabe que é possível sim esse lucro ético que ele fala aí em cima. Então, é importante o papel dos indivíduos em suas decisões, com base em seus valores. Então, indivíduos em suas decisões, o livro todo fala sobre esse processo decisório, com base nos valores, e é isso que a gente está tentando ver aqui neste capítulo. Então, fatores individuais são importantes na avaliação e resolução de questões éticas, né? Os valores têm a ver conosco, né? Então, eu vou decidir ou deixar de decidir, fazer ou deixar de fazer, gostar ou deixar de gostar, etc., em função de valores. Entretanto, pesquisas. A primazia de fatores organizacionais na determinação de decisões éticas no local de trabalho. Ou seja, a gente tem a impressão, a gente tem a forte convicção de que depende de mim, depende da gente, né? Porém, todo um contexto empresarial ou organizacional faz com que a gente haja ou deixe de agir de determinada maneira. Eu pedi algumas imagens, então mostrou aí o cara mijando lá na pia, né? E aí os outros dois ali falando que lá em Brasília é assim, digamos assim, né? Então, a pessoa acaba, eu ia falar se contaminando, mas assim, num bom sentido, você acaba absorvendo a maneira como as coisas são feitas
dentro de uma determinada organização. Então, tem muita piada de professores também, né? Como é que é o papo dos professores lá na sala dos professores, como é que é o papo dos policiais, como é que é o papo dos bombeiros, como é que é o papo das pessoas que vão para a guerra, como é que é o papo das pessoas que lidam com o tráfico de droga, como é que é o papo dos médicos. Então, dependendo de como a gente viva uma determinada organização, a gente tem uma maneira, a gente acaba assimilando uma maneira XYZ de agir, de pensar, de tomar decisão. Então a gente acaba se comportando de maneira muito semelhante a uma classe, né? E isso tem pontos positivos e isso tem pontos negativos. E existe também toda uma questão de corporativismo que pode acontecer ou não. Tudo isso acaba influenciando a maneira como a gente vai fazer ou deixar de fazer algo. Então, através da socialização, os indivíduos desenvolvem seus próprios padrões éticos de comportamento, incluindo decisões sobre ações certas ou erradas. Então, essa socialização, né, a maneira como você se porta dentro de uma determinada organização que tem uma determinada maneira de ser, isso vai ser incorporado por você, queira ou não. Você pode ser mais radical ou menos radical, você pode fazer parte de um determinado grupo, ter determinadas características, digamos, não tão boas assim, e por exemplo, você não praticá-las integralmente. Então, tem sim maneiras de você fazer parte de um grupo, de alguma maneira assimilar determinadas coisas que fora daquela área seriam ruins, mas você não se deixar levar integralmente, digamos assim, em relação a essas questões. Então, essa socialização ela é muito importante e acaba nos contaminando ou nos arrastando para um determinado modo de agir perante situações que fazem parte aí da carreira que a gente escolheu, né, ou da atividade que a gente exerce. Então, a incorporação de modelos familiares, de amigos, de educação formal, de religião, de filosofia e de outras situações vivenciadas. Então, todas essas variáveis elas vão influenciar em maior nível, em menor nível, as nossas decisões. Não necessariamente o fato da gente ter ou não ter determinados valores, que é o ponto central do capítulo, tá? Então, existem alguns fatores individuais que a gente vem, né, recebe aí de família ou de formação, etc. E tem também todo esse contexto que a socialização nos provoca, nos atinge. Então, com um ano de empresa, a gente tem determinados vícios, com 10 anos, a gente tem outros tipos de vícios com mais ou com menos densidade. À beira da aposentadoria, a gente já não está mais ligando para nada, já ligou, na verdade, o foda-se para tudo, né? Já está se preparando para entrar numa outra fase. Isso é o que acontece na maioria das vezes, né? Então é um pouco raro você se manter com aquele brilho que você entra na vida corporativa e carregar esse brilho ou uma certa inocência até o final da sua carreira. Então isso é muito interessante a gente observar. Fatores como a idade ou o tempo de serviço no mesmo trabalho fazem com que a gente pense de maneira diferente, tá? Então, nossas opções éticas dependem dos grupos de que participamos. Então, os valores vão atuar individualmente. Então, você pode ser uma pessoa com mais bondade ou com mais maldade ou um certo equilíbrio entre ambas, né? Mas muito vai depender de onde você está trabalhando. Tem até uma frase, né? Em Roma, haja como os romanos. Então, a Itália é um pouco conhecida como um país, assim, digamos, com as pessoas são muito alegres, muito expansivas e tudo mais. Então, e aí tem, a meu ver, tem alguns exageros, digamos assim, em relação a algumas questões. Então, estando lá, você não vai querer pregar para as pessoas que você tem um ponto de vista diferente. Então, estando lá, haja de acordo com o padrão de comportamento da cidade, do país, etc., né? Então, o grupo, a sociedade, o contexto, ele vai sim influenciar a maioria das ações.
Então, ele já está se caminhando aí mais para o final. Decisões éticas no local de trabalho são guiadas. Aí ele elenca lá algumas questões, né? Da cultura da organização. Então, você tem organizações mais formais, tem organizações menos formais, tem organizações onde você tem que, antes de entrar numa sala, por exemplo, você tem que pedir autorização para entrar, pedir autorização para sair, tem umas coisas desse tipo, né? Tem organizações que você vai trabalhar de chinelo, ou vai trabalhar de bermuda, ou vai trabalhar a hora que quer, ou tá lá e tá com sono, vai deitar. Então, tem um monte de coisas que impactam na maneira como a organização vê ou espera que você haja, né? Então, influência de colegas, e aí o livro citou 3 pontos, né? Superiores, pares ou subordinados. A maneira como eles se relacionam com você acaba modificando, acaba te moldando a determinada maneira de agir ou de pensar. Gravidade da questão ética também é interessante, né? Gravidade quanto? O que pode ser grave, né? E o que pode não ser grave. Então, valores, crenças, necessidades, maneira de ver as coisas, características da situação, pressões institucionais e pessoais, são várias oportunidades, várias cores diferentes que uma determinada situação vai impor para que uma determinada coisa seja feita ou deixada de fazer, né? Mentalidade coletiva, né, tem muito a ver com a organização. Fatores individuais como cognição e moralidade, idade, sexo, religião, escolaridade, etc. Eu lembro que eu tentei separar aquelas respostas que vocês fizeram por bairros e tinha muita vontade de fazer também a separação entre homens e mulheres, se possível com renda e com religião. A gente percebe claramente algumas diferenças sobre esses fatores individuais quando eles atuam na pessoa, né? Cultura organizacional e influência dos pares. Tudo isso daí vai influenciar na hora da gente decidir. Comportamento no trabalho, botei aí a figura das pessoas de dentro e de fora da panela, né? Eu tenho certeza que cada um de nós tem alguns exemplos bons e ruins sobre essa situação, né, de fazer parte do grupo ou de não ser aceito nele. Então, o julgamento pelos colegas ou aceitação dos colegas, tem vários exemplos na minha vida, né, onde esse tipo de coisa já foi bastante importante para mim, né? Então, a maneira como eu falo, a maneira como eu ando, como eu me visto, a maneira como eu ajo em determinadas maneiras, isso tudo era muito importante. O que as pessoas estão julgando a meu respeito, ou o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer para fazer parte desse grupo, para ser aceito por todos. Então, isso tudo acaba influenciando muito a nossa maneira de agir. Quer dizer, eu agindo de determinada maneira e sendo observado pelo grupo, eu posso vir a ser aceito se eu tomar decisões parecidas com as deles, né? Isso é muito próprio de jovens adolescentes. Então, se a organização falha em definir os padrões éticos e suas expectativas, os funcionários compensarão essas falhas. Ou seja, caso não haja código de ética e caso não haja código de ética e instrução aos funcionários sobre o código de ética, quer dizer, haverá um certo abandono, digamos assim, das rédeas da situação por parte da empresa. Em sendo assim, essas éticas próprias, digamos assim, esses padrões já mais ou menos pré-formatados daquele tipo de organização vão fazer com que as ações sejam do tipo A, B ou C. Então, isso é muito normal. Nós somos seres humanos e nós vamos agir assim. Então, a empresa precisa estabelecer determinadas condições, como, por exemplo, ter um código de ética, e não só ter o código, mas também fazer com que as pessoas o conheçam e o estudem, através de seminários, através de eventos, através de vídeos, através de conversas, etc. Tá? Então, caso haja omissão da empresa, esse tipo de coisa vai funcionar dessa maneira aí. Então, os pares são os modelos e a ideia é que haja uma consciência ética. Essa consciência, não tendo essa regulação, essa maneira de se agir, que é ditada pelo Código de Ética, a consciência vai
ditar o seu comportamento. Então, se você raciocinar que você está certo, você vai estar certo. Deixa eu ver aqui. Então, o comportamento ético deve ser consciente, lembrando que isso não é uma coisa muito natural, mas é isso que se espera, né, que a gente tenha um determinado padrão de comportamento baseado em bons costumes, em bons valores, para ficar aí preso ao capítulo. Então, essa disciplina consciente, ela, de uma certa forma, pessoas que não nós têm essa expectativa em relação a gente. Então, pessoas de fora da organização têm essa expectativa em relação à organização. Pessoas que não são contadores vão ter a expectativa do trabalho que os contadores oferecem para a sociedade, assim como nós temos uma certa expectativa do trabalho que a gente espera aí dos médicos, dos dentistas, dos veterinários, etc. Então, empresas estão sempre adotando padrões pessoais de conduta para a seleção de colaboradores. Como eu disse, na minha época de entrada nas empresas, não tinha muito esse tipo de investigação logo no início, né? Então, hoje em dia, isso está sendo muito comum, como foi lá na primeira lâmina. Isso é um assunto de interesse mundial, tem sido assunto de interesse mundial. Então, isso é o que o capítulo fala, e eu queria, para hoje, que vocês respondessem pelo e-mail o que fazer para que a frase "o crime compensa" deixe de fazer sentido. Tá? Eu acho que tem a ver com valores e uma mistura aí com a ética profissional. Só que eu vou pedir para vocês para fazer isso agora. Tá? Eu vou, assim que terminar a nossa exposição, daqui a pouquinho já eu vou enviar o e-mail, aí você pega e já responde no e-mail algo que para você faz sentido de responder essa frase. Né? Existe uma frase, o crime compensa, como é que a gente faz para que isso não faça sentido? Qual é a sua opinião sobre isso? Vai ser a maneira de você dizer que estava participando da aula hoje. E aí a gente, na quinta-feira, prossegue com o capítulo 5, e vamos em direção à nossa P2. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Caramba, tá cheio de perguntas aqui.